amigos do Clube Rubro Negro, tudo bem com vocês? Na Copa do Brasil, o jogo de volta das oitavas de final, o Flamengo é derrotado pelo Palmeiras por 1-0, mas, graças ao somatório com o jogo do Maracanã, 2-1, estamos classificados às quartas de final, mas não foi um jogo bom para nenhum dos lados, nem para quem classificou e nem para quem foi eliminado. Antes de falar sobre essa pelada, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. 2 faixas, R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99. Clica aí no Seja Membro e escolha aquela que cabe melhor no seu bolso. Tem uma infinidade de vantagens para você que é membro aqui do Covil. Vídeos que chegam primeiro, prioridade nas respostas, leitura de comentários, o grupo de WhatsApp só para quem é membro, vídeos que são exclusivos dos membros e, claro, sorteios também para quem faz parte dessa família. Não perca tempo, clica já no Seja Membro e escolha aquele nível que couber melhor no seu bolso e que for mais confortável com o nível de vantagens que você quer. Antes também de falar sobre o jogo de hoje, eu não posso deixar de falar, sobre o falecimento do nosso maior camisa 8, o terceiro maior jogador, maior vestidor de manto sagrado da história, Adílio Gonçalves, que nos deixou nessa última semana, na virada da semana, aos 68 anos, novinho, e lutava contra um câncer no pâncreas. O diagnóstico dele piorou nos últimos dias, foi internado e foi como um grão de areia, se foi muito rapidamente. Era um amor de pessoa, Quem conheceu o Adílio pessoalmente, quem teve a honra de estar com esse ídolo, sabe a simpatia que ele era e o tanto que vai fazer falta, não só para o futebol brasileiro, mas também para o nosso Mengão. E foi homenageado muitas vezes em vida, já ganhou estátua. Que bom que ele teve tempo de curtir a importância que ele teve na nossa história mais do que centenária. Será sempre bem-vindo no panteão de ídolos rubro-negros. Que descanse em paz o nosso querido Adílio. Agora sim, vamos falar sobre o jogo, e foi um jogo horroroso, Palmeiras e Flamengo praticaram o mais próximo do anti-futebol em boa parte do jogo. Palmeiras abriu o placar logo aos 8 minutos, o Flamengo que entrou em campo hoje com aquele time considerado titular, à exceção do goleiro. Matheus Cunha é o goleiro das Copas, então hoje fomos de Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Alan e Arrascaeta. Lá na frente, Gerson, que inclusive jogou com o nome do Adílio na camisa, todo mundo jogou com o pet do Adílio e o número 8, e o Gerson, que usa a camisa que era do Adílio, com o nome dele. Gerson lá na frente, Luiz Araújo e Pedro. Detalhe, Luiz Araújo improvisado na ponta esquerda. Fomos para esse jogo sem o De La Cruz, que ainda está sentindo muitas dores, e o Everton Cebolinha sem condições de atuar por 90 minutos. Então o Luiz Araújo acabou jogando improvisado. E como eu disse, o Palmeiras abriu o placar logo aos 8 minutos, com bola na área, chuveirinho, e a zaga do Flamengo não conseguiu afastar direito. Acabou que eles abriram o placar com 8 minutos, era o que não precisava acontecer. Uma vantagem de 2 gols que caiu pela metade com 8 minutos. Aliás, 2 gols porque o Flamengo parou de jogar na semana passada. O Tite colocou esse time para trás para segurar resultado. O Abel, desesperado, não jogando nada, tomando um apavoro em pleno Maracanã, era para a gente ter construído uma vantagem muito mais considerável. 3 até 4-0 eram cabíveis pelas circunstâncias daquele jogo. Então a vantagem já caiu pela metade com 8 minutos e, obviamente, o Palmeiras se lançou ao ataque. O Flamengo passou os 15 primeiros minutos, 15, 20 primeiros minutos, nem querendo tocar na bola, fazendo cera para cobrar tiro de meta, uma coisa lamentável que não combina com o jeito do Flamengo de jogar qualquer competição, tendo vantagem ou não tendo vantagem. Um futebol horroroso, covarde, dá para dizer isso, do que o Tite armou para hoje. Os jogadores não estão ali sozinhos, eles cumprem ordens. O Palmeiras, como eu disse, teve 15 minutos de puro amasso e no primeiro tempo eles tiveram 12 finalizações, chutaram para onde o nariz estava apontando, não com tanta pontaria assim, mas deram sim um trabalho para o Matheus Cunha no primeiro tempo. Aí veio o intervalo, o Tite começa a fazer algumas pardalices no jogo. Ele tira o Luiz Araújo, que estava improvisado na ala esquerda, e vem Davi Luiz. Eu não entendi. Aliás, ninguém entendeu. Ele tira um ponto esquerda para colocar um zagueiro. O Flamengo não joga bem com o esquema de 3 zagueiros. Não jogou bem assim com o Vitor Pereira, não jogou com o Sampaoli. Nenhum dos técnicos que passou nos últimos 5, 10 anos pelo Flamengo
foi capaz de fazer esse time jogar com 3 zagueiros de forma considerável, sem ser um bando em campo, cada um escolhendo a posição que vai marcar. E foi mais uma vez o que aconteceu. O Davi Luiz entra, ele avança o Ayrton Lucas, né, para virar uma espécie de ponta esquerda. O ataque ficou um pouquinho capenga, com Arrascaeta e Gerson se revezando. Uma salada, uma lambança. Foi o segundo tempo que, olha, o manto sagrado aqui jogou, porque o time não jogou absolutamente nada. Se estamos classificados é graças a São Judas Tadeu e muita oração, porque, meu Deus do céu, esse time não jogou nada, absolutamente nada, o jogo inteiro. Mas o segundo tempo, então, meu Deus do céu, foi o puro suco de Tite em mata-mata. Pode ser um excelente técnico em competição de pontos corridos. Ah, ganhou a Libertadores com o Corinthians e era competição que também tinha mata-mata. Beleza, mas era um timaço. Dessa vez ele tem um timaço e não coloca para jogar. O Tite fez mais algumas alterações, né, ao longo do segundo tempo. Com 15 minutos ele tira o Alan e o Varela, que estava muito cansado. Esse aí para ser observado por uma possível lesão para os próximos dias. E o Alan, no seu habitual, não jogou absolutamente nada. Foi nulo na marcação, só apareceu quando foi tomar cartão amarelo. Então saem Alan e Varela, vem Léo Ortiz para jogar de volante e o Wesley para substituir o Varela. Então veja, nós tínhamos 4 zagueiros do elenco, os 4 principais zagueiros do elenco ao mesmo tempo na partida, né? O risco de lesão, ainda mais num gramado sintético, foi muito temerário que o Tite fez, né? Uma salada, uma lambança para tentar tomar o meio-campo e não conseguiu. O Palmeiras foi soberano o jogo inteiro, mereceu vencer, e se tivesse um elenco um pouco mais qualificado, eu entendo que esse time do Palmeiras já está no vencimento desse elenco, né? Tem se reforçado bem, mas perdeu algumas peças muito importantes, inclusive nessa última janela, e não tem conseguido repor. A reposição que chegou, na minha opinião, eu não sou palmeirense, não é à altura do time que o Abel tinha nos últimos anos, e o trabalho dele está começando a dar um desgaste. E por falar em Abel Ferreira, meus amigos, o Daronco, né, que era o árbitro desse jogo, quis aparecer de tudo quanto é jeito. Teve um gol do Palmeiras para ele anular por impedimento, aí fez aquela cena, anunciou para o estádio com um microfone de uma qualidade horrorosa, anunciou o resultado da análise depois de uns 2 minutos, porque os jogadores ficavam indo em cima e ele queria aparecer sozinho como primadona que é. Aí chega no final da partida, faltando uns 10 minutos para acabar o jogo, ele resolve expulsar o Abel Ferreira por fazer um gesto obsceno. Até agora não saiu assim nenhuma notícia que a gente consiga entender o sentido do gesto obsceno. O Abel Ferreira foi lá e botou a mão no saco, para ser bem sucinto. Mas não dá para saber se ele estava fazendo isso para o juiz, se era para o quarto árbitro, se ele estava reclamando de alguma marcação. Eu não entendi, nem vendo ao vivo, muito menos quando eu vi a revisão no VAR. Faz muito tempo que eu não vejo técnico ser expulso. Aliás, técnico expulso por gesto obsceno, não me lembro a última vez que eu vi. Já vi jogador ser expulso por gesto obsceno, mas técnico realmente não me lembro em tantos anos que eu acompanho o futebol. E aí o Palmeiras sem técnico, sem time, o Flamengo sem perna, foi todo mundo pro abafa e o jogo horroroso acabou com uns 8, 9 minutos de acréscimo. Todos fomos punidos com a extensão desse jogo péssimo em campo, né? No final do jogo ainda teve tempo do Arrascaeta sair para a entrada do Everton Cebolinha, mas foi uma alteração só para gastar tempo mesmo, porque foi ali por volta dos 42 do segundo tempo. O Cebolinha não teve tempo de fazer absolutamente nada. Bom, uma derrota que expõe rachaduras do lado de lá, muitas fraquezas do lado de cá, e é um sinal de alerta vermelho, porque semana que vem nós vamos encarar o Bolívar no Maracanã e somos obrigados a abrir uma excelente vantagem, porque dia 22 a gente joga lá no Alto do Morro. E entre esses 2 jogos ainda tem o clássico contra o Botafogo, que aliás foi eliminado da Copa do Brasil, então só vai pensar em Brasileiro e também em Libertadores. Botafogo, que é o adversário do Palmeiras na Libertadores, eles decidem no Allianz Parque, né? Porque o Botafogo foi segundo no seu grupo, assim como nós também fomos. Bom, além de falar de futebol e falei do Adílio, eu preciso lembrar também que o Comitê Olímpico do Flamengo está indo muito bem. A nossa Rebeca Andrade e as meninas da ginástica, né, a Jade, a Lohane e a Flavinha Saraiva, né, 4 das 5 integrantes da Seleção Brasileira de Ginástica, conseguiram medalhas em Paris 2024, tanto bronze por equipes na ginástica inédito, a prata da Rebeca
no individual geral, o ouro da Rebeca no solo, então 3 medalhas aí para nossa ginástica e o judô, que sempre está medalhando. Rafaela Silva, mais uma atleta rubro-negra, foi lá e trouxe o bronze por equipes, inédito também. Então vale a pena investir no esporte olímpico e o Flamengo, o maior clube poliesportivo do Brasil, está mostrando que tem muito ainda para evoluir. Aliás, eu estou gravando esse vídeo na noite de quarta para quinta, ainda temos Isaquias Queiroz entrando nas águas de Paris para buscar mais medalhas. Ele pode inclusive se igualar a Rebeca com 6 medalhas em toda a sua participação olímpica. Ele está disputando 2 competições e pode trazer mais medalhas para o Mengão também. Atualmente, com 1 ouro, 1 prata e 2 bronzes, se o Flamengo fosse um país, estaria em 37º lugar nas Olimpíadas. Nada mal para um clube que é apenas um clube do imaginário, do universo gigante de clubes no futebol e no esporte nacional. Bom, meus amigos, como eu já dei spoiler, próximo domingo teremos o segundo jogo contra o Palmeiras dessa semana pelo Campeonato Brasileiro. E não se enganem, também não podemos perder, até porque é um adversário diretíssimo, né? No mínimo, essa partida de domingo, Dia dos Pais, vai valer a 2ª colocação no Campeonato Brasileiro. Então não é hora de desperdiçar pontos, ainda mais em casa, lembrando que no primeiro turno nós não vencemos o Palmeiras nos últimos jogos. Está difícil para eles nos vencerem, quebraram esse tabu agora, mas não adiantou muita coisa, porque a classificação certamente era o que eles mais queriam e essa eles não levaram. Ganharam, mas não levaram. Então, meus amigos, Dia dos Pais estaremos de volta. Eu espero que o Flamengo me dê um presente vencendo a porcada no Maracanã. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!